Então, meus amigos e minhas amigas do Cartas Proféticas, embora sejam 17 calorosas, quentes horas, eu ainda estou tomando chimarrão, viu? Suando aqui, uma barbaridade. Aqui em Goiânia está muito quente. Mesmo assim, eu tomo chimarrão e ele dá uma sensação de frescor. Então, eu saúdo a todos nessa live que eu vou colocar dentro do programa Chimarrão Profético, no canal Cartas Proféticas. Então, eu tenho a grande alegria, agora de receber aqui a professora, a doutora Daniele, eu quero pedir perdão, Daniele, por errar o teu nome outra vez. É Daniele Barbosa Bezerra, e eu disse Daniela, e falei, Daniela, e Daniela. Não, Daniele Barbosa, que quer dizer lá, vindo do hebraico, justiça divina, né? Justiça divina. Ou então, no caso da mulher, a mulher justa, né? Então, eu tenho a grande alegria aqui receber a professora Daniele, que é doutora em educação, lá pela universidade, mais sobre isso, né? É doutora em educação, professora da rede estadual do Ceará, né? E também professora convidada da Universidade do Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Estadual. Estadual, perdão, exatamente, está no currículo lá, estadual. E é uma pessoa que tem um pensamento crítico, que tem um posicionamento progressista na sociedade e que a gente tem que escutar. Fora toda a caminhada, toda a cultura que uma jovem pessoa é capaz de construir rapidamente na vida, né, e que daí para cima vai construindo tudo o que vier para ajudar a humanidade. E tenho certeza de que a professora Daniela é do tipo de pessoa que não guarda o conhecimento para ela, mas distribui, compartilha. Tanto ela que tem um canal aqui, a gente não ganha quase nada num canal desse, mas a gente usa para compartilhar conhecimento com a opinião pública, com a sociedade, com o povo. Quando eu fiz a chamada para participares desta live, professora Daniele, eu disse, venham escutar quem pesquisa, quem estuda e quem constrói sabedoria. Esta é a hora que nós precisamos dialogar com os saberes e com a ciência. Num momento terrível de terraplanismo, de tentativa de trazer de volta a Idade Média, é necessário que nós dialoguemos com a cultura, com a pesquisa científica, né? Que só se pode falar em pesquisa científica, e como é o caso que faremos agora com a professora Daniele. Já estão aqui conosco o teu querido amigo, Arnaldo Ricardo, que já se tornou também meu amigo, e a querida Valdirene Cruz, lá do Pará, do Cametá, que é feriado hoje lá, que é dia de São João Batista, então, que é o padroeiro da cidade. Então, a saudação também a eles, a Valdirene Cruz e Arnaldo Ricardo. Esperamos as opiniões de vocês aqui, a participação de vocês. Bem-vinda, então, minha querida amiga, professora Daniele. Obrigada, Dom Vandil, muito obrigada a quem está também nos vendo, nos escutando agora. Né? A professora nem tão jovem assim, viu, Dom Vandil? Gentileza sua. Mas dentro daquela perspectiva de acreditar que a educação a gente vai aprendendo também com os alunos, né? A gente não vai só ensinando. Então, muito, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com o senhor. Obrigado, viu? Obrigado. Assim como me pediu que eu a chamasse de você, por favor, fique à vontade também, viu? Se fosse aqui, se fosse lá no Rio Grande do Sul, seria tu, né? Mas vamos lá. Isso. Daniele, quando eu anunciei a tua chegada aqui, dessa vez eu conversando contigo no meu canal, outra vez fosse tu que me desse esse privilégio de conversar comigo no teu canal, muitas pessoas se manifestaram a mim com tristeza sobre essa PL, ou essa discussão que estou fazendo no Senado, agora, sobre a privatização da água. E o proponente, me permite dizer, deste lixo econômico, desse lixo político, é um conterrâneo teu daí.
que é dono da Coca-Cola daí. Vamos falar no nome do bicho, né? Em nome da Coca-Cola daí. Que aqui no Centro-Oeste, já comprou todo o lençol d'água que vem lá do Pantanal, atravessa aqui por Goiás e vai parar em Minas Gerais. A Coca-Cola já é dona de tudo isso há muito tempo, né? Além de ser dona de universidades aqui, agora a Coca-Cola quer se tornar dona da água inteira. E o mais interessante, eu vi pela televisão os argumentos do proponente e de outras pessoas em nome do discurso demagógico típico da direita, de que isso vai trazer muitos empregos e vai gerar riqueza para o país, quando, na verdade, nós sabemos que é outra coisa. Eu queria uma palavrinha tua sobre este teu senador daí, proponente, e sobre as ideias dele, sobre a posição dele sobre essa proposta. Alguém mais quiser participar e se posicionar sobre isso, também pode. Ok, primeiro, né, Dorvandil, ele não é meu senador, ele é um senador... Brincadeira, é do teu estado. Eu sei, mas eu, assim, jamais dei meu voto para Tasso Gereissati e outros que representam o modelo, né, o modelo de política do Tasso Gereissati. Jamais e jamais darei, né? Na verdade, o Tasso está querendo pôr em prática o seu grande sonho, né? Ele sempre sonhou em fazer isso. Aqui no Ceará, eu cheguei aqui no Ceará em meados dos anos 80, apesar de ter nascido aqui, mas fui criada no Rio e depois voltei. Ah, é? Vou saber isso. Depois voltei para Fortaleza, né? Então, assim, o Tasso Gereissati, ele não quer só ser o dono da água, né? Ele é dono de muitas empresas aqui no Ceará. Tem o Iguatemi, né? Tem também a Oi Telemar e outras mais, né? Uhum. Então, isso é o sonho dele. Essa briga vem de muito tempo, certo? Então, essas pessoas estão aproveitando esse momento de isolamento social, de pandemia, no momento que as pessoas estão preocupadas em sobreviver, né? Sobreviver por conta da doença e sobreviver também por conta dos aspectos econômicos, que tem muitas que não têm. Uhum. Então, estão fazendo todas essas artimanhas em detrimento da população, nas surtinas, no submundo da política, né? Então, isso é um grande sonho do seu Tasso Gereissati. Ele sempre representou, aqui no Ceará, o grande capital. Sempre representou o lucro. Não tem esse negócio de emprego, não, porque as pessoas sabem o que significa. Quem trabalha nas empresas do senhor Tasso Gereissati sabe o que significa esse tipo de trabalho, né? Sabe quanto ganha, sabe como é a jornada de trabalho. Então, isso aí é conversa para boi dormir. Isso aí realmente é lucro por cima de lucro, e isso é um sonho do senador de muito tempo. Nos anos 80, no começo dos anos 90, essa discussão, sempre tinha essa discussão, sempre havia isso aqui no Ceará, em Fortaleza, esses murmúrios em relação a essa intenção. Uhum. Isso é necessário que o povo brasileiro conheça essa realidade, porque, afinal, Tasso Gereissati está lá longe no Nordeste, e, infelizmente, com essa guerra aí fascista, separaram um pouco o Nordeste do Brasil, né? E o Nordeste sempre sofreu tremendos preconceitos, não é de agora, e inclusive nas comunicações. Então, quando aparece a figura, como aconteceu hoje no jornal Hoje, da TV Globo, e eu fui lá só para ver isso, porque eu estava atento, queria ouvir um pouco mais do que a Globo ia dizer sobre isso, e certamente eu falará muito sobre isso no Jornal Nacional hoje, vem com esse discurso de mais emprego, e mais interessante, falar em investimentos das empresas internacionais. Pronto! Investimento a palavra investimento que eles usam, na verdade, é corrupção, é privatização, é destruição do Estado, é aviltamento da soberania nacional. Isso é investimento para eles. Dom Vandil, normalmente os grandes cargos dessas empresas que vieram para o Ceará nesse período dos anos 90, né, porque houve um boom de empresas aqui, empresas Sim. nacionais, né, que chegaram aqui no Ceará. Os cargos de chefia, os cargos altos, normalmente vinham de fora.
Sim. Vinham junto com as empresas. Atenção, acho que. Mas o peão, né? A mão de obra barata. Mas, normalmente, os grandes cargos vinham também com as empresas de fora. Sim. Além de tudo, então, os tais empregos são para os estrangeiros. São para os estrangeiros, né? Não é para o nosso povo. Não é? Então, essa discussão nós vamos ter que fazer mais profundamente e ela tem que integrar a luta que nós faremos logo após a pandemia, né? Essa conscientização dos projetos neoliberais que esse pessoal se aproveita para aplicar agora. Professora Daniele, a amiga é doutora, né? É doutora, embora na intimidade, assim como na amizade, como me diz pelo WhatsApp, diz que basta se chamá-la de Daniele e tal, ou Dani, né? É uma pessoa humilde, isso é muito agradável. Mas a gente sabe que para chegar ao doutorado, que não é a última estação da construção da pesquisa, do conhecimento, né, temos outras depois, né, que são os pós-doutorados e tal. Tem gente que chega a acumular 3, 4, 5 pós-doutorados, né? Vou entrevistar o Gessé Souza, e ele tem lá um acúmulo de doutorados, inclusive fora da área inicial dele. Ele começou como advogado, depois fez doutorado em sociologia, e depois fez pós-doutorado em psiquiatria, né? Então, é interessante isso. Então, conta um pouquinho para o nosso pessoal aqui, inclusive, para os que chegou mais gente aqui, o professor Dirceu Hort, que é lá de Tangará da Serra de Mato Grosso. Saudações, querido professor Dirceu. O professor Dirceu é de uma ordem religiosa católica romana, não está mais atuando. Ele já morou na França, já morou no México, já morou em São Paulo, já morou na Argentina, já morou em vários lugares, e hoje ele trabalha na rede estadual no Mato Grosso. Saudações, então, ao professor Dirceu Antônio Hort, né? Então, conte um pouquinho da sua história, professora Daniele, para chegar ao doutorado. Nossa, minha história ela é um pouco longa, viu? Resuma, por favor. Bom, vou tentar fazer um resumo. Bom, eu sou formada, minha graduação é em letras, né? Sim. Quando eu cheguei do Rio para cá, eu fiz o ensino médio aqui em Fortaleza e tempos depois entrei na UFC, na Universidade Federal do Ceará, no curso de letras. Bom, aí foi o tempo que eu tive um filho e fazia faculdade na época, né, e tudo mais. Quer dizer, as coisas na minha vida são muito difíceis. Quem vê assim o meu sorriso acha que tudo foi fácil, absolutamente. É com muita dificuldade, quem me conhece de perto sabe disso. Então, logo depois, sim, aí eu fazia a faculdade de letras e fazia a faculdade de música, né? E fazia UES e fazia música. Mas chegou faculdade um momento... é música? Mas chegou um momento na minha vida que eu tive que fazer opção, porque eu engravidei com o filho mais velho, que hoje já acabou o mestrado dele, né? É psicólogo e tal, o Lucas. E eu tive que fazer a opção, porque eu fazia letras de manhã, de 7 às 11, né? Aí trabalhava num banco, meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Que foi num banco. Eu não tenho nada a ver com banco, mas fui atrás do emprego num banco porque eram 6 horas de trabalho e dava exatamente para eu tanto fazer a UFC pela manhã como a UES à noite, o curso de música, né? Olha, sacrifício mesmo. Então, mas chegou um momento que eu tive que optar. Eu tive que optar porque quem tem filho pequeno, ele precisa da gente, né? Não tem como a gente... Então, eu tive que optar e, na época, como, assim, existia uma facilidade maior de trabalhar com letras, né? Não com música, eu optei por deixar a faculdade de música. Depois fiz alguns trabalhos com música, muito tempo depois, fazendo parte de corais, de grupos, enfim. Mas, realmente, a música ficou no recalque, assim, né? Infelizmente, né? Aí eu passei muito tempo, assim, nessa história a gente vai atrás do ganha-pão, né? Porque trabalhava em muitos colégios aqui em Fortaleza, alguns nem existem mais, então eu passava o dia na rua trabalhando e tal, aquela coisa, até que chegou um momento, porque tem um momento que
existe uma cobrança interna nossa, né? Que diz assim, ó, chegou, está na hora de estudar de novo, né? Não dá para ficar parada, ei, Daniele, acorda. Só que o acorda, na verdade, não era a falta de vontade, era a falta de possibilidade, né? Sim. Bom, aí eu entrei no mestrado, fiz a seleção de mestrado, né? E na época da seleção de mestrado, assim, só quem recebia a bolsa, né, de estudo eram os 3 primeiros colocados, né? Então eu estudei muito para que tivesse nesses 3 primeiros colocados, porque a minha intenção era justamente deixar trabalho, só estudar. Passei, fiquei na colocação, né, de um dos 3, e quando esperava a bolsa, na época, a coordenação do curso resolveu entregar a bolsa de estudo, que seria para mim, para uma pessoa que tinha ficado em 8º lugar. Meu Deus, injustiça também. Injustiça, né? Então, foi, na verdade, o meu mestrado ele foi muito difícil. Ele foi mais difícil do que o doutorado, porque você entrar numa instituição e já ter já se deparar com a injustiça é muito grave, né? É muito desanimador. Mas eu, como dizia minha mãe, eu sou uma pessoa que não tenho muito medo das coisas, né? Eu acho até que ela dizia, minha filha, você precisa ter uns medinhos de vez em quando, porque você corre menos riscos, né? Mas eu fiz o curso, na época adoeci, assim, muito gravemente, tive problemas de hérnia cervical, vivia com aquele colar, né, cervical, ia para a aula, ainda tinha que enfrentar, na época, o professor que fez isso, porque, obviamente, eu levei o caso para as instâncias superiores, né? Então, na época, ele ficou me perseguindo por conta disso. Foi um curso muito penoso, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, conheci pessoas maravilhosas, né, pesquisadores maravilhosos. Então, eu defendi a minha dissertação, a temática, eu trabalhei com as imagens femininas na obra da Ana Maria Machado, que é uma autora, né? Eu trabalhei com 4 livros infantos juvenis, fazendo uma pesquisando justamente como essas mulheres eram mostradas nas obras da Ana Maria Machado, né? Sim. Pronto, aí de novo, trabalhando e tal, aquela coisa, até que novamente, né, aquele cliquezinho, ei, Dani, está na hora do doutorado, né? E houve uma distância muito grande entre uma titulação e outra, porque quem é arrimo de família não tem essa, né? Quem é arrimo de família tem que trabalhar, estudar, né? Então, é o meu caso, eu não podia jogar tudo para o alto e dizer, não vou trabalhar, não, porque eu sempre sustentei casa, sempre criei filhos, tem bichos aqui também, enfim. Então, quando foi em 2011, assim, aí, engraçado, né, porque às vezes as temáticas dos trabalhos acadêmicos da gente vêm assim, quando você menos espera. Aconteceu assim, tanto no mestrado como no doutorado. No mestrado foi meu filho, que era bem pequenininho, e uma vez ele saiu comigo para o centro aqui de Fortaleza, e ele queria Meu Deus! Um avião. E ele queria uma série de brinquedos. Eu falei, Lucas, eu não vou comprar agora e tal, não sei o quê. Aí ele entrou no ônibus muito chateado comigo, olhou para mim assim com os olhos assim bem marejados, bem dramático, tem uns olhos claros assim, uns olhos bem dramáticos. Aí olhou para mim e falou assim: "Mãe, você não parece mãe, parece madrasta". Pronto, aí depois que ele falou isso, nessa hora eu falei: "Eita, é isso aí. Eu vou trabalhar com a representação da mulher na literatura infantil", porque eu lia muito para ele começou a ler muito cedo, Lucas com 3, 4 anos estava lendo já. Então, eu falei, gente, é esse o tema. E no doutorado aconteceu uma coisa parecida. Eu estava pensando, né, num projeto, numa temática que pudesse trabalhar no doutorado. Foi quando eu fui ao Arquivo Público aqui do Ceará
pesquisar com as informações a respeito da minha família, coisas que ficavam no meio do caminho, mal contadas e tudo mais. Do ponto de vista Bezerra ou Barbosa? Ou os dois? Não, na família Nogueira, que é do meu pai, a família materna do meu pai. Né? Sim. Aí eu fui pesquisar, né, alguma coisa assim, relacionada à família e ao meu bisavô, o professor Joaquim Nogueira. E foi quando, nessa pesquisa de família, eu descobri, nossa, muitos documentos, muitas imagens, muitas fontes maravilhosas que dariam uma tese de doutorado, porque o professor Joaquim Nogueira, ele foi um dos precursores aqui no Ceará do método prático-intuitivo, que foi do começo do século XX. Então, ele fundou a escola aqui no Ceará, o Instituto de Humanidades, que era uma escola que trabalhava dentro dessa prática educacional, que foi justamente era justamente o que era de mais inovador para a educação do começo do século XX. Então, quando eu vi aquele material à minha frente, eu falei, está aqui, é aqui a minha tese de doutorado, está aí, meu projeto. Então, eu fiz o projeto, aproveitei uns horários de janela que eu tinha, né, em sala de aula, e corria lá para o arquivo público, fiz o projeto e foi quem eu pesquisei, né? O professor Joaquim Nogueira, porque sempre quando se fala de educação cearense, a gente falam de vários autores que nem eram cearenses, eram pessoas que chegaram aqui, né, no Fortaleza e tal, e montaram escola e tal. E o professor Joaquim Nogueira, ele foi um grande educador aqui do começo do século XX. Então, ele era um cara que era um professor que era aclamado não só aqui regionalmente, como nacionalmente, na época. Eu achei em várias fontes, jornais de Portugal, jornais da França, falando do professor Joaquim Nogueira. Então, ele era um professor muito importante intelectualmente. Para você ver, né? A história de família acabou numa tese de doutorado. É interessante. É a partir da prática da vida mesmo, né? Os conflitos existenciais. Professora, voltando um pouquinho atrás, mas antes eu me permita aqui para saudar os nossos espectadores. Eu esqueci de saudar também os espectadores do Facebook. Nós estamos nos dois. Estamos no YouTube e no Facebook. No Facebook, numa página, dos grupos e páginas que eu tenho, a página chamada Blog Cartas Proféticas, que é muito acessada também na internet. Então, a saudação também para vocês aí do Facebook, né, por participarem aqui, já vi algumas pessoas se manifestando aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui. Professora, voltando, nós falávamos em off aqui, combinamos que nós podíamos levantar essa questão, nós sabemos que o Ciro Gomes, né, aquele que fugiu para Paris, no segundo turno, o Ciro Gomes é daí, e ele é um aliado do Tasso Gereissati, esse que quer vender a água toda do Brasil, né? Esse que é da Coca-Cola e dono da Coca-Cola e de outras empresas, sempre tudo indica empresas multinacionais, não sei como é que ele compra isso, como é que ele participa dessas empresas, dessas máfias internacionais, né, da área da alimentação, da área de telefonia e tal, e acho que tem um canal de televisão também aí, se não me engano, né? Então, da área de comunicação, então, homem... Qual é que é o Ciro Gomes aí no Ceará? Bom, o Ciro Gomes, ele é um showman, né? Ele é um camaleônico, o Ciro Gomes. Ciro Gomes é aquilo que a gente pode chamar de, dependendo para onde o vento vai levar, o Ciro Gomes vai, né? Eu fiquei muito espantada em 2018, quando vi algumas pessoas, inclusive da esquerda, né, canais de esquerda e tudo mais, tratar o Ciro Gomes como alguém de esquerda. Né? Quem conhece mesmo o Ciro Gomes aqui no Ceará sabe que ele não é um homem de esquerda. O Ciro Gomes sempre esteve junto ao grande capital, ele sempre esteve ao lado dos empresários, a prática dele sempre foi essa, inclusive ele é cria do Tasso Gereissati, né? Eles foram, durante muito tempo,
como é que eu posso dizer, companheiros de partido, né? Então ele é CRI, ele é apadrinhado pelo Tasso Gereissati. Houve um rompimento aí há uns anos atrás, mas eu não tenho essa certeza, porque você vê que as próprias propostas do Ciro são muito mais ligadas ao grande empresariado do que propriamente à população, né? Isso é claro. Então, o Ciro é isso, o Ciro é um homem, é um camaleão, ele é um showman, ele é uma pessoa que, dependendo para onde o vento vai, ele vai atrás, né? Ele quer se eleger de qualquer maneira, mas aqui ele não engana não, viu? Existe, obviamente que existe algumas pessoas que votam no Ciro, ele tem até, em Sobral, ele tem até, que é a cidade da família dele, ali ele tem realmente um contingente de pessoas muito grande, né, que votam nele e tal, e fazem campanha, mas quem conhece mesmo o Ciro Gomes, ele é o mais do mesmo. Não tem nada de... E o irmão dele, o Cid, senador, que foi governador também, não foi? Foi. Pois é, o Cid Gomes, ele foi governador daqui, né? Na época do Cid Gomes, também não dá para a gente negar que houve uma, como é que eu posso dizer, uma melhoria na educação, sim, do Ceará. Houve, isso aí não se pode negar. Algumas pessoas, eu não tenho um conhecimento da figura dele, assim, mas é um político também, assim, os Ferreira Gomes, na verdade, é uma coisa só, né? A gente fala assim, a oligarquia Ferreira Gomes, né? É uma coisa só, ele tem esse pensamento mesmo muito ligado ao grande capital, que é o mais importante, não tem essa coisa, essa preocupação com, como é que eu posso dizer, essa preocupação com a população de uma forma geral, né? Projetos que levem a essas pessoas que são mais desassistidas a isso. Não, é mais próximo do grande capital, dos grandes empresários aqui do Ceará. É isso. Não tem nada de... Mas eu já vi algumas alusões a ele como coronel. Eles são coronéis da terra? Eles são proprietários? O que eles são, família Ferreira Gomes? Porque, na verdade, como é que eu posso dizer, esse título de coronel é dado não propriamente assim, no sertão, ao proprietário de terras, mas mais aquele que manda na região, né? Que manda na região. Então, assim, o local dos Ferreira Gomes, o local onde eles têm, assim, uma certa autoridade, é naquela região de Sobral, né? Aquela região ali. Mas aqui mesmo, por exemplo, na capital, é difícil o Ciro Gomes ganhar eleições aqui na capital. É difícil. Muita luta. Quando ganhou, foi com muita luta e uma diferença muito pequena. Então, eu acredito que é mais em relação a isso aí. Tá. Professor, esqueci de avisar também, os espectadores devem enxergar lá em cima, sobre a cabeça da professora, vermelho. Esse é o nome do canal dela. Ela tem um canal aqui no YouTube, e eu informo também ao pessoal do Facebook, ela tem um canal chamado Vermelho Pimenta. Eu tenho aqui o link, né? Eu fui lá, copiei e tentei colar aqui, eu não estou achando aonde colar, se é ali em banners, se é ali em branco, se é ali em... Banners. Eu vou aventurar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que. Deixa eu ver se eu acerto aqui. O pessoal que me perdoe, mas eu vou tentar aqui, porque ela merece que a gente divulgue o canal dela. Eu não sei se quando a gente entra. Não, ali é cor. Eu não estou achando aqui onde colocar. Depois o senhor coloca quando fizer a edição. Tá bom. Então, ela tem um canal bom, ela entrevista pessoas de grande valor no pensamento, raciocínio, na análise da nossa realidade, e o canal, então, Vermelho Pimenta. Então, tem lá várias pimentas ali no template do canal, né, que dizem que a ideia dela é o apreço pelo vermelho, né? Quando eu entrevistei o
Paulo Pimenta, ele perguntou por que o Pimenta. Ah, sim. Ele podia ficar desconfiando que é por causa do sobrenome dele, não? Eu acho que ele ficou desconfiando. Eu falei, não, é porque eu queria que fosse vermelho por questões óbvias, né? E pimenta, eu gosto muito de pimenta. Então, bom, avançando na nossa conversa, entrando na educação. A educação no Brasil, ela sempre foi complicada. Eu dei aula em universidade, sabe como é que é a universidade, especialmente particular, quando a gente é apanhado assim, a dar uma matéria que a gente nunca trabalhou, né, e vai lá preparar. Então, eu dei já a história da educação. Isso me obrigou a ler, a pesquisar, e eu fui me dar conta de que a história da educação do Brasil é a história do Brasil, isto é a história da elite dominante, segura tudo que é riqueza, inclusive no campo do conhecimento, nas mãos, né? Nas mãos. E agora nós estamos vendo a reprodução de forma brutal, violenta e imoral, né? Com o Weintraub, que mostrou exatamente o que esse desgoverno pensa da educação. Porque quem é o Weintraub? O Weintraub é um pilantra, né? Ele é um corrupto, é um desqualificado, né? Um desqualificado sobre. Imagina quem trabalha com a linguagem como tu, que deve sentir com aquele homem tweetando, né? Escrevendo como ele escreve, né? Impressionante com C, por exemplo. E, além disso, um homem tosco, né? Um homem grosseiro, de dar inveja a Ciro Gomes, a qualquer outro, né? E agora, com essa viagem dele, né, apoiada por esse desgoverno, fugindo do Brasil, fugindo da justiça, cometeu tantos crimes e agora fugiu do Brasil. Por que eu estou falando nisso? Estou falando isso porque essa é uma ideia que esse desgoverno tem do que seja a educação no Brasil. Educação é isso, é pilantragem, é concentração, é privatização do ensino, privatização privilégio da elite dominante e tal. Qual é a tua visão sobre essa questão? Inclusive, acho que a gente pode falar um pouquinho no Weintraub, né? Que, afinal, é parte da nossa realidade, nós temos que enfrentar isso de forma crítica, generosa, mas crítica. O Weintraub, eu nunca pensei na minha vida que... Assim, a gente sempre suspeita que existem gente da laia dele, né? A gente só não tinha muita certeza. Mas o Weintraub, ele é um... Eu não tenho mais adjetivos, na língua portuguesa eu não conheço mais adjetivos para falar deste senhor. Assim, talvez um desqualificado, uma pessoa tosca em todos os sentidos, né? Uma pessoa... Eu acho que o senhor já falou, grosseira. Mas, antes de tudo, ele é um ator, ele é um representante dessa classe dominante, do que ela pensa em relação à educação. Não só ele, como também o tal do Paulo Guedes. Sim. Sobretudo. Então, assim, essa fuga dele, né, porque foi uma fuga, essa fuga dele, obviamente, mostrou exatamente o verme que o Weintraub é. Porque tanto falavam, né? Lembram na época que o Lula foi preso, né? Era tanta coisa para cima do Lula, o bandido, o vagabundo, não sei o quê. Pois analfabeto. Pois o vagabundo ficou aqui quando foi acusado, né? Porque ele queria mostrar que ele não tinha a culpa no cartório do jeito que estavam falando, e mostrou todo dia as revelações, né? Todo dia aqueles processos estão sendo desmascarados. Falta apenas que liberem o Lula para as próximas eleições, mas todo dia está sendo mostrado o complô que a justiça, mídia e todas essas pessoas fizeram em relação ao Luiz Inácio Lula da Silva. E um sujeito lá e o outro, ele não só fugiu, né? E fugiu com o aparato do Estado, tá? Com o aparato do Estado, como disse que iria fugir, porque senão teria que ficar aqui para resolver algumas coisas na justiça. Quer dizer, é um total desqualificado. É um sujeito envergonha, e deixou um rastro de destruição
no Ministério da Educação. Inclusive, antes de ir embora, ainda quis acabar com a questão das cotas, né? Das cotas nas pós-graduação. O cara é um ser abjeto, você não tem qualificação para aquele sujeito. Agora, não nos iludamos, né? Porque parece que o outro que vem por aí é da mesma alçada. Eu acredito que não consiga ser tão tosco como aquele outro, não. Porque se conseguir, eu não sei de que esgoto é que o Bolsonaro está trazendo esse povo. Eu nunca pensei que fosse ver isso na minha vida. Uma vergonha, o sujeito é um inútil. Diante disso, professora Daniele, o que esperar da educação? Olha, pode perguntar, eu te interrompi. Sim, não, exatamente. O que esperar da educação provinda do esgoto? Não se espera por educação, né? Provinda do esgoto não tem educação. Assim, existe uma série de questões. Assim, nós estamos, no Brasil, nós estamos passando por um momento não só difícil em relação à pandemia, que é algo mundial, como também estamos passando por um momento de ter que conviver com essa gente no poder, né? Bom, em relação à pandemia e em relação à educação, muitas questões precisarão ser revistas depois que tudo isso passar, né? Porque a pandemia ela acabou por evidenciar desigualdades, né? Isso quando a gente fala quando a gente está falando de uma certa equidade do atendimento à educação. Então, ficou muito claro que algumas pessoas, alguns estudantes têm acesso à tecnologia, têm acesso, né, tem a mãe e o pai dentro de casa dando todo esse suporte da educação, mas nós temos, em contrapartida a isso, nós temos alunos, os meus alunos de escola pública e os meus alunos da universidade pública também, lá no Sertão Central, porque o campus que eu trabalho é o campus de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, muitos não têm acesso a uma boa tecnologia e muitos não têm nem um computador em casa. Está falando então, dos alunos da universidade, inclusive. A universidade e também falando dos alunos daqui da escola pública aqui em Fortaleza. Então, essa pandemia, que é um dos grandes problemas que nós estamos vivendo nesse momento, ela acabou revelando uma série de desigualdades, desmascarando as desigualdades, que são coisas seculares, né? Algo que vem deste país de muito tempo, mas que na hora do aperto, numa hora como essa, está sendo mostrada às claras para todos nós, né? Então, assim, a escola e a educação, na forma geral, ela vai precisar pensar numa série de mudanças depois que nós passarmos por esse momento. Primeira mudança que eu acredito que nós tenhamos que pensar em relação ao próprio currículo, né? Em relação ao próprio currículo. Que currículo é esse? Será que o nosso currículo ele estabelece essa relação direta dos alunos com a sua realidade, né? Com o mundo que os cerca? Eu acho que a pandemia ela está mostrando isso para a gente aí. Então, essas são as primeiras questões em relação à questão do currículo, né? Outra situação também que nós devemos pensar muito pós-pandemia, que a escola precisa pensar, em relação à questão da avaliação diagnóstica. Como é que você vai avaliar esses alunos que mal têm acesso a essas ferramentas tecnológicas? Eu acho que isso é algo que a escola também vai precisar repensar. Uma outra questão que a gente pode levantar também é em relação à formação de professores, né? Porque hoje nós somos, por exemplo, as pessoas confundem, vocês estão tendo uma aula em EAD? Não, é completamente diferente. A plataforma de EAD, eu já trabalhei com EAD, é completamente diferente desse arranjo que nós estamos fazendo agora. Sim, claro.
né? Ela é toda estruturada, ela é toda estruturada para pensar em EAD. Não foi algo que foi feito de uma hora para outra mediante a uma necessidade, que é completamente diferente. Então, essa formação de professores também relacionados a essas novas tecnologias, elas precisarão, essa formação precisará pensar nesses problemas que podem acontecer. Hoje, todo mundo foi pego de surpresa em relação à pandemia, né? Então, eu acredito que a escola ela precisará repensar, assim, ela vai ter que ter uma mudança em relação a isso aí. Agora, vale ressaltar que esse momento também que nós estamos passando e que estamos, assim, o tempo todo eu estou com o meu computador aqui ligado, porque quando eu não estou dando aula para os meus alunos do ensino público, eu estou trabalhando com o pessoal da universidade pública, né, o tempo todo aqui ligada, tal, corrigindo uma coisa, mandando feedback de artigo e tal, é o tempo inteiro. Inclusive, assim, eu estava até comentando com uma amiga minha, nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque além de você tratar dessas questões profissionais, você não para dentro de casa, né? O trabalho de casa é sem fim, é uma coisa sem fim, uma coisa impressionante, né? Quando você passa na rua, chega à noite, você faz aquela coisa naquela hora. Você não passa o dia fazendo, né? É diferente, né? Então, as escolas, as universidades vão precisar repensar todas essas questões. Agora, muitos governadores, muitos prefeitos, muitos desses que estão no poder, eles estão aproveitando também disso aí, para quê? Para fazer retiradas de direitos dos professores, certo? Porque como é um momento que é difícil as pessoas irem para a rua, as pessoas estão indo os domingos, né, lá fora Bolsonaro, mas com todo cuidado, fica muito difícil organizar uma classe de trabalhadores para essas movimentações. Então, muitos estão se aproveitando do que a gente está vivendo para tirar direitos que são assegurados dos professores. Né? É o 13º que não vem mais, é as férias que só vai ser paga lá não sei das quantas. Aqui no Ceará, não. Aqui no Ceará, no primeiro momento, houve foi questionado isso, que talvez não fosse pago, né, o 13º, nem férias, não sei o quê, mas os sindicatos, junto com os professores, fizeram pressão e houve uma recuada em relação a isso aí. Né? Nós temos muitos estados em que estão se aproveitando. Na verdade, essa pandemia, ela deixou muito claro que essas pessoas que nunca pensaram nos trabalhadores, elas estão piores. Elas estão piores porque elas estão tentando empobrecer o trabalhador num momento de muita vulnerabilidade. Isso é o pior. É pior ainda. Né? Então, eu acho que a escola, a educação, ela vai precisar se repensar e se redimensionar após tudo isso que nós estamos vivendo, né? Professora Daniele, eu tenho participado de um painel internacional denominado Painel de Acompanhamento da Crise. E nesse painel internacional nós temos encontrado com pessoas muito bacanas. Brasil, Cuba, Venezuela, França, Rússia, enfim, vários países participam do painel, nem sempre no mesmo painel, mas do painel como um todo, assim, em várias rodadas, participamos. E eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro, que é doutora, pesquisadora, ela é especialista em política internacional, que é a doutora Mônica Braukmann. Ela disse o seguinte sobre esta nossa crise, que vai atingir em cheio a educação. Primeira coisa que eu consegui anotar, a crise econômica além de econômica, é política, social e humanitária. E ela, em números, significa o seguinte: na Europa, o PIB geral da Europa cairá 6,5%.
Isso atingirá em primeira mão quem? Os pobres, os trabalhadores. O desemprego aumentará maciçamente. Nos Estados Unidos, parece que aqui ela errou, parece que agora já é mais. Ela diz que 7% do PIB será cortado nos Estados Unidos. Cairá. Os Estados Unidos já tem uma dívida, a maior dívida com o mundo, né, é dos Estados Unidos. Agora, essa dívida é interna, né, aumentará ainda mais. Ponto 2. Esse fenômeno da crise, que não é uma crise moral, não é uma crise meramente política, é uma crise do capitalismo como sistema, ela significa maciça transferência de recursos dos estados para as empresas privadas. E os estados estão tirando aqui no Brasil, por exemplo, o Estado brasileiro, que na verdade foi sequestrado pelos monopólios nacionais e internacionais, o Estado brasileiro é dominado principalmente pelo sistema financeiro, e isso, anteontem, na segunda-feira, me falou o Edu Moreira, que é economista, e que é do sistema financeiro, ele veio de lá. Então, o Estado brasileiro está guindando, está carreando do SUS 4 bilhões e 500 milhões de reais. Isso implica que 4% do dinheiro do SUS, da massa de capital do SUS, está sendo entregue para os bancos. 315 bilhões desses 4, que na verdade lá em cima eu disse 4 bilhões, mas acho que 4 trilhões e 500 milhões. Desses, apenas 315 bilhões serão entregues, se quiser, 4% para o SUS. Quer dizer, o saque de dinheiro que está sendo feito do Estado brasileiro, né, e é uma coisa impressionante, não só brasileiro, mas mundial. Depois eu vou lhe dar a conclusão aqui, e vou ser rápido, que aqui a palavra é sua, né, mas só para colaborar com o seu raciocínio aqui. Em terceiro lugar, os lucros. Quem que mais lucra? A senhora estava falando aí sobre os lucros, né? Estão aproveitando a pandemia, né, para lucrar ainda mais. E quem é que lucra mais? Primeiro, o complexo industrial produtivo, produção de insumos e farmacêuticos, insumos agrícolas e farmacêuticos. A indústria farmacêutica está ganhando rios de dólares nesse momento, né? Inclusive com o dinheiro dos estados sendo conduzidos para o ramo da competição industrial, do complexo industrial farmacêutico. O setor de saúde privada começa a lucrar por dia de 10% a 15%. 10% a 15% de toda essa massa por dia, em plena crise da pandemia. E ela diz, então, que a precarização do trabalho se aprofunda mais e mais de maneira gritante. De modo que ela prevê duas coisas: que no final da crise nós teremos uma massa de trabalhadores na miséria, na pobreza, desempregado, sem amparo trabalhista, sem aposentadoria, sem nada, e os que já eram pobres, candidatos a morrer de fome. Então ela prevê o seguinte: com o avanço assim, tem mais anotação aqui. Com o avanço da crise, o impacto que isso causará é de que haverá uma mudança de correlações de forças no mundo. Os Estados Unidos, que pareciam comandar o mundo, perderão lugar para a China. 90% dos equipamentos médicos no mundo já são produzidos pela China. 90% dos equipamentos médicos do mundo já são produzidos pela China. Por causa do Covid-19, a hegemonia será totalmente chinesa. A Europa assumirá a dependência da China a partir do ano que vem. O paradoxo disso tudo é que a esquerda tem que analisar isso e os impactos que serão gigantescos a partir do ano de 2022. E aí, minha amiga, então, isso mostra que
está havendo uma recomposição do mundo, uma reconstrução do mundo. Então, ela disse, nesse painel, eu participei de dois com a presença dela, ela é brilhante, ela tem informações impressionantes, uma pesquisadora invejável. Ela disse que a partir de 2021, 2022, a China recuperará totalmente aquela via, aquela rota da seda. E, e as outras rotas aí do capital quebrarão. Então, nós teremos uma mudança de mundo, mas não sem precarização, não sem pobreza, não sem miséria. E a educação um dos setores que mais sofrerá esse impacto. Desculpe, deu uma tosse aqui que me emociona, professora, me emociona, me dá raiva. Dá raiva mesmo. Dom Vandil, eu estava refletindo esses dias a respeito disso aí, e, ao mesmo tempo, assim, tudo isso que a gente está passando nesse momento de pandemia, eu acho que é importante demais os trabalhadores perceberem a importância dos seus trabalhos. Assim, vamos pensar o seguinte, que quantos aqui no Brasil, né, essa gente, esse capitalista selvagem, esse bando de safado que tem aqui que a gente conhece, quantos não foram para a rua, né, nas suas de carro, de máscara e tal, pedindo, pelo amor de Deus, que abrissem os comércios, né? Isso no meio da pandemia. Fortaleza hoje está tudo funcionando, né? Fizeram chantagem, o Bolsonaro fez chantagem com os governadores e tudo mais, né? Mas é importante, muito importante, que os trabalhadores percebam, nesse momento de pandemia, que ele é uma peça principal para que as coisas aconteçam, né? Para que o mundo aconteça, para que se produza riqueza, ele, o trabalhador, que é super importante, não é o patrão que estava fazendo carreata pedindo, pelo amor de Deus, que abrisse os comércios para eles voltarem a trabalhar, não. Então, nesse momento também, é um momento de organização dos trabalhadores. Porque essas pessoas viram a importância que cada um de nós temos, os professores, se nós não estivéssemos hoje, por exemplo, nós da educação, em frente aos computadores e tal, e dando aula, e passando tarefa, e corrigindo tarefa, não sei o quê, os índices da educação dos seus governadores, que gostam depois de estampar, né, que o índice, né, do Ceará, o índice do Rio de Janeiro, né, um patamar, atingiu o patamar, não existiriam. Se por acaso, né, os comerciários, os bancários, seja lá os trabalhadores, se não aparecessem no trabalho, imagina, né, a loucura que esse povo estava fomentando, pedindo que as pessoas fossem trabalhar, que abrissem logo tudo. Então, esse é um momento de vulnerabilidade, mas é um momento também da gente fazer do limão a limonada, mostrar qual a força que a gente tem como trabalhador. Sabe? É um momento de organização, é um momento que os sindicatos precisam se organizar, porque eles próprios, esses capitalistas selvagens aí, pré-históricos, eles mesmos chegaram a essa conclusão, que eles, sem os trabalhadores, eles não são nada. São nada. Então, eu acho que é de suma importância a organização dos trabalhadores nesse momento de pandemia, para que a gente coloque a faca e o queijo na mesa. Mostre quais são as regras, sabe? A senhora já deve saber que eu sou. Travou.
Dom Vandil travou. Ok. Bom, queridos, o Dom Vandil me passou a mensagem que caiu a energia lá e, por conta disso, não tem nem como voltar, a internet caiu também, então era isso que eu estava dizendo para vocês, tá? Que esse é o momento da gente saber da importância que nós temos como trabalhadores. Todo mundo pedindo a nossa volta, né? Todo mundo atrás dos professores, dos comerciários, dos bancários. Então, é importante que nós nos organizemos e, e percebamos qual é a nossa força, ok? Dom Vandil está me pedindo aqui para dizer que caiu a energia, a internet também, e que, infelizmente, ele não tem mais como voltar, tá? Tchau, prazer ter estado com vocês. Oi, pessoal. Desculpe, faltou energia aqui em Goiânia, pelo menos na região onde eu moro. Caiu tudo, caiu a internet, caiu o computador, caiu a conexão, caiu tudo. Então, eu voltei para agradecer a vocês. Eu já me despedi da professora Daniela aqui pelo WhatsApp. Agradeço muito a ela. Fiquei com muita pena, porque nós íamos fazer um encerramento forte aqui. Não sei se ela tem condições de voltar, mas eu agradeço muito, viu, pela participação dela. E agradeço muito a participação de vocês aqui. Aí, nesse agradecimento, eu nomino Valdirene Cruz, do Pará, membro da direção do Congresso Nacional de Lutas contra o Neoliberalismo. Agradeço ao querido amigo Arnaldo, que foi a ponte entre a professora Daniele Barbosa Bezerra, esse tesouro de ser humano aí do Pará, que para trabalharmos juntos no canal dela e agora aqui no meu. Então, agradeço muito, viu, Arnaldo, por tua participação. Depois tu me explica o que é esse negócio de saudações messiânicas, tá? O que significa isso? Isso que nos homenageia aqui, nos elogia. A Valdirene, que nos saúda. O professor Dirceu Antônio Hort, lá de Tangará da Serra, do Mato Grosso. Muito obrigado pela participação. E quem mais está aqui? Tem outras participações aqui do Ricardo. Também José Nogueira, que veio aqui. Muito obrigado, José Nogueira, pela participação, pela saudação a nós todos e pelos cumprimentos ao nosso programa, que Chimarrão Profético, que dá para chamar agora profético e chimarrão da queda da energia também, né? Lá no Rio Grande do Sul nós chamamos energia de luz para tudo, né? Mas o mais correto é que como Inês Isaberti Mitsunaga, que também veio aqui e disse: oi, Dom Vandil. Oi, Inês, obrigado pela participação, obrigado mesmo pelas ajudas, sugestões aqui para melhorar o canal. Hoje foi bem melhor, né? Mas é assim, pobre é assim. A gente acerta numa coisa e depois que acerta, acontece outra, né? Então, tinha que faltar energia hoje. Então, muito obrigado por todas as sugestões para melhorar. E os parabéns que ela deu também, ela deu os parabéns para a professora, viu, professora Daniela? Os parabéns para ti aí por tua participação, por tua vitória, né, na conquista dos estudos. E pena, nós tínhamos um outro ponto para conversar com a professora Daniela, mas eu já falei com ela aqui pelo WhatsApp, pedi desculpa, pedi que ela aqui,
Eu não sei como é que foi o encerramento dela, depois eu vejo aqui no canal. E um outro ponto que nós iríamos discutir aqui, né, depois dessa nossa conversa frutífera, é sobre que saída ela vê para esta crise que nós vemos no Brasil e no mundo, crise do capitalismo, a crise política também que atinge moralmente o Estado brasileiro, com mafiosos no governo, como discutíamos aqui com a professora Daniele, doutora Daniele Barbosa Bezerra, sobre a imoralidade imperante do Ministério da Educação. Com esta imoralidade do Ministério da Educação, a gente percebe que o futuro das novas gerações, nesse momento, está comprometido. É complicado. Há pessoas aqui que são mães e que são pais e que se sacrificaram para os seus filhos estudar, inclusive na universidade pública, né? E que conseguiram que os filhos atingissem suas graduações, depois suas especializações, e foram bem mais adiante, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas hoje isso não está mais assegurado. Viu? Nesse momento, com essa situação que está do governo brasileiro, no Ministério da Educação, com um bandido refugiado, que saiu do Ministério refugiado, com apoio miliciano do desgoverno do país. Então, eu ia ouvir da professora qual é a saída que ela enxerga para essa possibilidade. Parece que ela já estava indicando, né? Quando ela falou na classe trabalhadora, nos trabalhadores, que tem que se valorizar e tal, e eu ia questionar um pouco mais o que ela pensa por isso, por os trabalhadores se valorizarem. Mas é por aí, os trabalhadores têm que se dar o valor. Nesse sentido, apareceu a escritora gaúcha Lia Luft, que eu li algumas vezes, Lia Luft, prometo a vocês que não lerei mais, a alemã, lá de Santa Cruz, Lia Luft, que mora em Porto Alegre, luxuoso bairro de Porto Alegre, foi casada com Celso Luft, grande professor de português e literatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aprendi muito com ele, um pouquinho, a escrever e tal. Aprendi muito um pouquinho, quer dizer, aprendi do muito que ele sabe, e aprendi um pouquinho do amor à língua, pontuação e tal. Pois a professora, a literata, escritora Lia Luft veio a público dizer que se arrepende de ter voltado em Bolsonaro. Estão aparecendo os arrependidos aí, e ao aparecerem, a gente se surpreende com gente que primeiro votou. A gente não esperaria, eu não esperaria que Lia Luft, que tem uns textos assim, que tocam a alma, não só gaúcha, mas a alma brasileira, que tenha votado em Jair Bolsonaro. Quer dizer, ela, ao se arrepender, ela disse que se decepcionou porque estava cansada de PT. Olha a análise, olha a chave, uma pessoa que escreve, isso tecnicamente se chama chave hermenêutica, a chave de interpretação política da escritora Lia Luft. Cansada de PT. Não disse mais nada, disse cansada de PT. Por isso votou em Bolsonaro. Está na hora de Bolsonaro governar o Brasil. Quer dizer, esses arrependimentos que vêm à tona agora, e é bom que eles venham, é bom que cresça o número de arrependidos, que se afastem disso que a professora a doutora Daniele acabou de falar aqui, de chamar de esgoto, se afastem desse esgoto, tomou conta do Brasil, não só do Palácio Planalto, dos ministérios, do Palácio da Alvorada, da Alvorada, enfim, mas que isso tudo redunde que essas pessoas, ao se arrependerem, elas digam por que votaram. Porque é uma ignorância impressionante, pessoas que despidas de humildade, como me dizia segunda-feira o economista
Eduardo Moreira, a falta de humildade em perguntar, escutar um pouco mais e aprender o que fazer na conjuntura nacional no momento de eleição. Né? Votar um pouco mais de critério, um pouco mais de análise, um pouco mais de debate. Né? Como é que uma pessoa esclarecida como Lia Luft chega ao ponto de votar numa pessoa que mentiu sobre uma facada, uma pessoa que não apareceu nos debates, numa pessoa que sempre disse o que pensa, quanto, por exemplo, como lembrou ontem o jornalista, uma live que eu fiz com o jornalista Breno Altman, né, que sempre disse o que ele pensava. Nunca fez nada pelo Brasil, 28 anos como deputado, nunca fez nada. Né, e como é que... mostrou que sempre odiou as mulheres, sempre odiou os negros e negras, sempre odiou os indígenas, sempre odiou os quilombolas, sempre odiou a classe trabalhadora. Via comunismo ameaçador em toda parte. E como é que as pessoas não viram isso? E votaram? Porque está cansado do PT? Está cansado com Lula preso? Não entenderam por que Lula estava preso? Então, é preciso que as pessoas digam que não estavam se organizando, não estavam lendo, não estavam estudando. Estavam com a cabeça enfiada somente nas suas coisinhas, as coisas que fazem, no cotidiano que é pesado, é saturante. Digam por quê. Né? Por que não estudaram um pouquinho, não pensaram, não falaram com a gente, não escutaram, não assistiram nossos canais, não leram nada no blog cartasproféticas.org, meu blog. Né? Cartasproféticas.org. E outros canais, outros sites, né? Como, por exemplo, o Jornal Inverta, que está aqui online. Né? Está online. Ler o Jornal Inverta. Para se informar sobre a análise de conjuntura. A realidade que vivíamos naquele momento que vivemos hoje. Então, é bom que as pessoas veem, e eu não estou aqui rechaçando o arrependimento. Nesse momento, eu questiono a falta de disposição para conhecer a realidade. Para conhecer a conjuntura nacional, para conhecer o conflito que havia naquele momento, que não era só entre candidaturas, era um conflito profundo, que mostrava por detrás do conflito uma crise profunda que vinha se desenrolando com o capitalismo entrando em profunda decadência. Era isso que as pessoas precisavam ter se informado. E que cabe a nós, né, insistirmos que as pessoas se informem, que as pessoas participem, que as pessoas venham aqui nos nossos canais conversar conosco, se informar, ir um pouco mais ao fundo, sair dessa mídia tradicional noveleira, essa mídia tradicional de noticiário policial, sangrando pelos vídeos dos televisores, e profunda. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa fazer doutorado para se informar. Basta se informar. Basta buscar os canais um pouco mais sérios para se informar. Sair da frente da televisão. Sair das redes sociais enquanto o WhatsApp fica ali, né, e tal, porque é tanto banner, é tanto canal, é tanto videozinho se transmitir para lá e para cá, com pura brincadeira em momentos sérios. Então é isso, pessoal. Eu quis citar isso, que eu fiquei chocado com a Lia Luft, viu? Eu a tinha em alta conta. Gaúcha como eu, escritora, foi casada com um grande homem que morreu, né, Celso Luft, e teve um casamento com um grande psicanalista, Hélio Jaguaribe, no Rio de Janeiro, uma pessoa brilhantíssima também, e é tão desinformada assim. Imagina quem não escreve, quem não pesquisa, como estaria no momento daqueles, como está no momento desse. Há muita gente que a gente tem que perdoar mesmo, que não está informado, não sabe. Perdoar, inclusive, os narizes empinados. As pessoas empinam o nariz, porque eu vou votar, que eu acho isso e tal. Né? É hora de nós buscarmos um pouco mais nos aproximar para conversar, para nos informar. Aproveitar a pandemia agora
em que em alguns lugares o isolamento social ainda acontece, liga para a gente, liga nos nossos canais, lê os nossos artigos, as nossas análises no blog Cartas Proféticas, buscar crescer. Que é um momento tá muito difícil e quem não assistiu a live aí com a professora, a doutora Daniele, veja o vídeo depois, em que eu li dados aqui, a professora Mônica Baumgarten, o que ela diz, que está acontecendo no mundo agora, que é muito grave, que vai precisar de uma reação muito forte, organizada, hábil, tática, com uma estratégia clara da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Né? É preciso. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Eu estava agradecendo naquela hora, né? Depois entrou aqui a Inês, entrou meu amigo CJDSCJC, né? Entrou aqui, muito obrigado pela presença. E ele diz aqui: quem votou em Bolsonaro deu o chicote dele para apanhar. Totalmente contra Deus, este Bolsonaro, ele só fala em matar e ele já ir nos povos brasileiros. E ele grita: fora Bolsonaro, o faraó dos tempos modernos. No Brasil, né? Faraó dos tempos modernos. Entrou também o Marcelinho Sandin, muito obrigado. Depois veja aqui, viu, pessoal, aquela parte do vídeo, lá com a professora Daniele, do bate-papo que ela e eu tivemos. A professora Daniele é um orgulho nacional que a gente tem que aproveitar o conhecimento que ela tem. Então, e saiu do ar o troço, né? Mas eu voltei para me despedir de vocês e agradecer vocês aqui. Né? Muito obrigado, participem. No sábado pela manhã, não, amanhã, sexta, às 11 horas da manhã, e eu farei uma live com mais duas pessoas. Uma, o doutor Antônio Carlos, do Ceará, advogado, que tem uma leitura crítica, sábia, sobre a crise do trabalho agora. E a professora Fátima Amaral, de Porto Alegre, que foi irmã religiosa, é professora trabalhadora, que vai participar desta live, sexta-feira, às 11 horas da manhã. E no sábado, às 11 horas, eu terei aqui uma live, uma conversa com o médico, o doutor Fausto, aqui de Goiânia. Já acertei com ele, o doutor Fausto, sobre esta crise pandêmica, sobre o que se passa. Nós não sabemos tudo ainda e precisamos dos nossos médicos, principalmente médico da têmpera dele, do compromisso dele, que é um lutador que luta na sociedade. E estou tentando agregar essa mesma fala o dentista que trabalha num posto de saúde aqui em Goiânia, um setor bem pobre da cidade, porque ele quer. E que já foi deputado estadual, já foi vereador antes, tentou se eleger agora como deputado federal, não conseguiu, né? Bem nessa hora da crise que foi em 2018. Mauro Rubens, que eu gostaria que ele participasse. Já consultei ao doutor Fausto se ele se interessaria que Mauro participasse, ele disse que não tem nenhum problema, pode participar. Tá? E estou tentando aqui fechar. Tá? Ontem mandei um e-mail para a filósofa, a professora Marilene Chauí, que me respondeu imediatamente. Ela leu meu blog, me dá honra. A doutora Marilene Chauí é uma pessoa prestigiadíssima internacionalmente, que tem uma crítica muito séria com relação à classe média e que foi uma das primeiras a denunciar Sérgio Moro como traidor da pátria. Tem um videozinho no meu blog, uma entrevista dela de 3 minutos, em que ela destroça Sérgio Moro. Por causa desse vídeo, meu blog caiu uma vez, com 77 mil acessos por minuto. Eu contei isso para ela, ela ficou impressionada, ela foi lá olhar.
E estou em contato também com o sociólogo, mencionei isso aqui na conversa com a professora Daniele, o Gessé Souza. Fora os que eu já entrevistei aqui, o professor Saulo, o pastor Luizinho, o grande jornalista Breno Altman, com quem conversei ontem, com o economista Eduardo Moreira, que passou por uma experiência pessoal que, como ele conta, é impressionante. Vale a pena de conversar com pessoas assim. E agora com a professora Daniele. Tem outras entrevistas ali que vocês podem assistir no blog, aqui no canal YouTube. Muito obrigado também ao pessoal do Facebook, lá do... A Inês também está lá. Bacana, obrigado, Inês. Que está lá no YouTube, na página Blog Cartas Proféticas. Muito obrigado, então, pessoal, pela participação de vocês aqui. Fico muito feliz com a participação, né? Agora, ajudem a divulgar esse vídeo que ficará aqui no canal, né? E aquele que está lá no Facebook, eu vou puxar, baixar, fazer o download dele e editar para publicar, tá? Muito obrigado, abraços críticos e fraternos a vocês todos e muito obrigado também, mais uma vez, à professora doutora Daniele. Até mais. Obrigado. Tchau.